Sabe quando você não consegue ir adiante, quando você não consegue avançar, mesmo que não tenha nada te segurando, você não consegue sair desse relacionamento que você está infeliz, que você não aguenta mais estar nesse relacionamento porque você tem medo, que você não consegue acreditar que vai encontrar uma pessoa melhor por medo. Quando você não consegue sair dessa profissão, sair desse trabalho, que você não está bem, que você já está cansado e você precisa descansar por medo daquilo que você não vê. A gente só consegue acreditar naquilo que a gente vê. Pois é, mas esse medo, ele vai construir, ou já construiu, uma prisão que não tem parede. E essa prisão, ela é uma das piores que existe, porque mesmo sem parede, você não consegue sair dela. Vamos ler aqui comigo em Mateus. Antes da gente ler aqui em Mateus, eu quero me apresentar. Me chamo Luane Correia e a minha missão aqui na internet é fazer devocionais diários para te ajudar a pegar na sua mão para caminhar com Deus. Se você gostou desse vídeo, antes de tudo, compartilha, curte e comenta para ajudar o meu canal. Leia comigo aqui em Mateus 14, 22. Jesus anda sobre o mar. Logo, Jesus ordenou os seus discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedida as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Subiu ao monte e orou sozinho. E em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra. Açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário, naquela quarta vigília da noite, foi Jesus estar com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-o andando sobre as águas, ficaram aterrorizados. E exclamaram: "É um fantasma!" E todos, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tem bom ânimo, sou eu, não temas." Respondeu-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ter contigo sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e aos que estavam no barco adoraram, dizendo: Verdadeiramente és filho de Deus. Sobre o medo, mais uma vez, ele nos paralisa e nos impede que nós alcancemos aquilo que Deus tem pra gente. Até mesmo quando Deus sempre diz: eu estou com você, vem, eu estou com você. A gente tem medo. Isso é normal do ser humano. Mas quando a gente entende que Deus, ele sempre estende a mão, a gente vai com medo mesmo. Aqui é muito interessante ver que Pedro, logo no primeiro momento, ele consegue avançar, ele consegue andar sobre o mar. Por quê? Porque ele está confiando em Deus e o medo não consegue abater ele. Mas a partir do momento em que ele olha para o mar e sente medo, ele começa a afundar. Ou seja, o medo impediu ele de alcançar Jesus andando sobre o mar. Mas que bom que Jesus estendeu a mão para ele. Jesus estava ali com ele, mesmo naquele momento de medo, mesmo no momento de frustração. É assim mesmo na nossa vida. Tente mesmo com medo. Por quê? Porque o medo, ele nos aprisiona. E se você não avançar, se você não seguir com medo mesmo, você vai ficar paralisado ali só em um local. Só nesse emprego que está te fazendo infeliz, nesse relacionamento que está te impedindo de ser feliz, de alcançar os seus objetivos, de realizar os seus sonhos, de mudar para uma cidade melhor, de mudar para uma profissão melhor. Essa profissão, sabe, que você escolheu, você não gosta, você também tem medo de fazer uma faculdade, de iniciar uma faculdade nova, porque você tem medo do que os outros vão achar, ou porque você acha que você está velha para começar uma faculdade nova. Deixa disso. Quero ler com vocês mais uma parábola, a parábola das 10 minas, que fica aqui em Lucas 19, 11. Ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola. Visto está perto de Jerusalém, e lhe parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente.
Então disse: certo homem nobre partiu para uma cidade distante, a fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos seus e confiou-lhe 10 minas. E disse-lhes: negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que ele reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os seus servos, a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. E compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe Senhor: muito bem, servo, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo, dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. E a este disse: terás autoridade sobre 5 cidades. E então veio o outro, dizendo: eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada no lenço. Pois tive medo, porque és rigoroso, tira o que não puseste e ceifas o que não semeaste. E respondeu-lhe: servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou um homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei? Por que não puseste o meu dinheiro no banco, e então, na minha vinda, receberia com juros? E disse aos que o assistiam: tira-lhe a mina e dai ao que tem 10. E eles ponderaram: Senhor, ele já tem 10. Pois eu vos declaro, a todo o que tem, dar-se-lhe-á, mas ao que não tem, o que tem lhe será tirado. Quanto, porém, a estes meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre ele, traze-os aqui e executai-os na minha presença. Olha aqui, a gente tem umas comparações muito claras do que o medo pode fazer e também o que a pessoa ousada consegue fazer. O primeiro servo que foi dado a mina, 10 minas foram multiplicadas. Ele conseguiu negociar, ele foi ousado e não teve medo. Já o outro servo foi com medo mesmo, ele conseguiu multiplicar pouco, mas conseguiu. Já o outro servo que foi tomado pelo medo, ele simplesmente deixou embrulhado num lenço e não tentou nada diferente. Ele deixou o medo paralisar ele. E quando o seu senhor voltou, nada tinha acontecido. Estava do mesmo jeito. Ele não saiu do lugar pelo medo, por medo de talvez não conseguir negociar, por medo do fracasso. Então ele ficou paralisado, sem agir, sem ter ação. A partir do tema de hoje, eu quero que você reflita junto comigo o que é que o medo tem te paralisado. E se ele está te paralisando, hoje eu quero que você declare comigo que ele vai cair por terra. Porque você é filho de Deus e não é para ter medo de nada, é para você ter ousadia. Os filhos de Deus são filhos de ousadia e não de medo. Cante comigo. Então me tira o medo e me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Gente, eu não sou cantora profissional, eu tô cantando porque eu gosto e que eu sinto que através do louvor a gente também sente a presença de Deus. A gente consegue colocar para fora o que a gente não consegue colocar muitas das vezes em palavras. Então eu quero que você ore comigo pra gente declarar, ter ousadia, porque ousadia combina para os filhos de Deus, medo não combina para os filhos de Deus. E você é uma pessoa de ousadia. Não deixe que o medo paralise a sua vida, que ele impeça você de realizar os seus sonhos. Então ore comigo
essa manhã para a gente declarar que caia por terra todo esse medo. Curve sua cabeça e feche seus olhos. Senhor Jesus, eu quero orar por todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo, Senhor Jesus. Venha com a sua mão sagrada, com o seu manto sagrado, Pai. Caia por terra todo medo, Pai, toda obra maligna, Pai, que tem feito os seus filhos, Pai, ficarem parados, paralisados. Pai, eu oro pelas pessoas que estão nesse exato momento com medo de iniciar o seu próprio negócio, com medo de dar uma partida maior, Pai, porque tem medo de fracassar. Eu oro pelas pessoas que têm medo de tentar algo novo, de tentar um emprego novo, de sair desse emprego que já está fazendo ela infeliz, que está deixando ela triste, Pai. Eu oro pelas aquelas mulheres que estão em um relacionamento ruim, um relacionamento infeliz, e elas têm medo de sair porque acham que não vão conseguir encontrar um homem diferente, um homem melhor. Eu oro, Senhor, por pessoas que estão nesse exato momento paralisadas pelo medo. Eu oro, venha, Senhor Jesus, com a sua unção, com o seu manto sagrado, que caia por terra agora todo o mal, todo o medo, Senhor Jesus, porque somos teus filhos e somos filhos ousados. E o Senhor nos deu sentimento de ousadia, de autoridade, Senhor Jesus. Nós temos autoridade, Pai, em Ti. O Senhor é um Deus de ousadia. O Senhor tem todo o poder, Pai, para fazer com que os teus filhos avancem, para fazer com que os teus filhos, Pai, percam o medo e realize os sonhos, Pai. O sonho de mudar de uma cidade, Pai, o sonho de mudar, Pai, para aquela faculdade que tanto sonha, Senhor Jesus. O medo, Pai, de construir um negócio diferente, Pai, caia por terra agora em nome do Senhor Jesus. Eu oro, Senhor Jesus, e repreendo, pois o teu nome tem todo o poder. Amém. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece, mais uma vez, compartilha, comenta. Compartilha com aquelas pessoas que você ama, com as pessoas que você acha que precisam ver esse vídeo e escutar essa palavra. Um beijo e até a próxima.